Oi, pessoal! Vocês já pararam para pensar sobre o que acontece com o nosso corpo e a nossa mente durante a relação sexual? Se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre a resposta sexual humana, vem comigo e assiste esse vídeo até o fim. Na década de 60, um casal de pesquisadores chamados Masters e Johnson fizeram um trabalho que foi muito relevante para as pesquisas de sexologia e são referência para nós até hoje. Eles descreveram a resposta sexual humana e essa descrição foi aperfeiçoada por Kaplan alguns anos depois. Então, quando nós falamos de resposta sexual humana, nós estamos falando de 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e resolução. Tanto homens quanto mulheres apresentam essas 4 fases, só que existem algumas particularidades que são inerentes a cada um. A primeira fase é o desejo, que é o que te move, o que te faz iniciar um relacionamento sexual. O desejo pode ser espontâneo, como o próprio nome diz, ele surge sem um motivo aparente, ou ele pode ser reativo, que é quando você está no estado de neutralidade sexual e após ser estimulada, você começa a sentir desejo também. A segunda fase é a fase de excitação. A excitação envolve reações que acontecem no nosso corpo e que vão favorecer para que o sexo aconteça. Para pensar um pouquinho e tenta lembrar o que acontece com o seu corpo quando você está excitado ou excitada. O nosso órgão erótico mais importante é o cérebro. E é ali que as reações se iniciam. O cérebro vai liberar uma série de neurotransmissores que são substâncias que preparam o nosso corpo para a relação sexual. Observe que quando você está excitado, você vai sentir mudanças no corpo todo. Você sente que aumenta a respiração, a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a vasodilatação. Isso faz a sua pele ficar mais corada e o calor do seu corpo aumenta. Isso também afeta a transpiração. E apesar de ser imperceptível, também altera o cheiro da pele. Doutora, eu não presto atenção em tudo isso, não. Talvez esteja na hora de começar a prestar atenção nisso, sim. Outras coisas que acontecem também. Os pelos ficam eretos, os mamilos ficam eretos, os músculos se contraem, pode haver arqueamento do corpo, pode haver tremor, né? Dependendo do grau de excitação. A salivação aumenta, as pupilas dilatam. Isso que eu falei até agora acontece tanto com homens quanto com as mulheres. Quando a gente fala especificamente de mulheres, também acontece a lubrificação vaginal, que é devida a alguns fatores. O aumento da circulação de sangue na região genital, que promove um transsudato, né, que é uma passagem de líquido para a vagina, e também um aumento da secreção das glândulas do colo do útero, que vai favorecer a lubrificação do canal vaginal. Esse canal vaginal, que em repouso, digamos assim, tem entre 7 e 10 centímetros de comprimento, durante a relação sexual, durante o processo de excitação, ele pode aumentar de tamanho, que é para favorecer o coito penetrativo. E o clitóris sofre um engurgitamento. Sofre não, né? Porque isso não é sofrimento. Ele recebe um fluxo de sangue que faz com que ele aumente de tamanho também e fique ereto. Muitas pessoas não prestam atenção em todas essas transformações, mas saber que elas estão acontecendo pode ajudar a pessoa a reconhecer que está passando por um processo de excitação. Muitas mulheres não têm a sensação subjetiva de estar excitadas, mas quando elas começam a prestar atenção nos sinais objetivos que o corpo está mandando, elas percebem que sim, elas estão tendo uma resposta sexual. Nos órgãos genitais masculinos, o que acontece
mais evidentemente, é o processo de ereção. A ereção se dá através da mediação de uma substância chamada óxido nítrico, que faz o relaxamento de um músculo que tem ali na entrada do pênis. A partir desse relaxamento é permitido que o sangue entre nos corpos cavernosos, que são estruturas esponjosas que existem dentro do pênis, e conforme o sangue vai entrando ali, o pênis vai ficando enrijecido, e isso permite que a penetração aconteça. Os testículos também ficam mais juntos do corpo, então percebe-se também uma mudança, né, na aparência da bolsa escrotal. Durante o processo de ereção, já se pode perceber também uma secreção na entrada da uretra, na entrada do canal da urina. E esta secreção não é ainda a ejaculação, mas ela já pode ter espermatozoides viáveis. Então, é muito importante prestar atenção naquelas pessoas que usam o coito interrompido, que é o famoso gozar fora, como método contraceptivo, porque esta secreção de lubrificação do pênis já poderia engravidar uma mulher. Eu ouvi isso direito? Sim, especialmente se esse homem já teve uma ejaculação há poucas horas. Eu já vou falar da ejaculação. Só quero fazer mais um comentário a respeito ainda da fase da excitação. Durante a excitação, ocorre uma maior sensibilidade ao toque. E as pessoas costumam banalizar muito a importância do toque ao longo da relação sexual. Às vezes, no início da relação, a mulher, por exemplo, não quer ser tocada aqui ou ali, mas com o passar da excitação, com a progressão da excitação, ela passa a aceitar esse toque. Então, eu sempre brinco com as minhas pacientes que é como se a mulher tivesse uma senha alfanumérica, né, que muda de tempos em tempos. Então, o que ela não quer agora, pode ser que daqui a 2, 3 minutos ela já passe a querer. Então, é muito importante a comunicação durante o processo de excitação para facilitar o entrosamento do casal. Outra coisa também muito importante, sabe aquilo que nós costumamos chamar de preliminar? Então, gente, a preliminar já é sexo, tá? Esse conceito de que o sexo é só penetração é uma coisa que já está assim completamente superada, né? Um conceito completamente obsoleto. A fase onde se trocam as carícias, onde se toca um ao outro, onde você sente o cheiro, você escuta a voz da sua parceria, você está sentindo prazer nesse processo de intimidade, isso já é relação sexual. Eu não estou querendo minimizar a importância do coito, tá? Longe disso. Eu só estou tentando frisar a importância de você ter um processo de intimidade antes que o coito aconteça. Porque se a penetração acontece numa fase muito inicial do processo excitatório, isso pode gerar dor, isso pode gerar desconforto, pode gerar sentimentos negativos e acabar com todo o clima, atrapalhar a resposta sexual normal. Tá, então vamos falar um pouquinho da terceira fase. A terceira fase é a grande estrela da resposta sexual, é o orgasmo. Então, quando nós falamos primeiro do orgasmo masculino, gente, é muito importante entender que o orgasmo e a ejaculação são duas coisas diferentes, tá? Ejaculação é a emissão do esperma. É um processo físico, é um reflexo. Orgasmo é a sensação de prazer. É um processo cerebral, né? Você vai ter reflexo no corpo todo, mas é um processo que acontece no cérebro. Nós, geralmente, né, o que mais se vê é o orgasmo e a ejaculação acontecendo simultaneamente. Mas isso não é uma regra, não é uma questão absoluta, certo? Por exemplo, nós temos nos casos de homens que têm a ejaculação precoce, que é quando ela acontece muito cedo, que o homem não consegue controlar, é muito frequente esse homem ter ejaculação e não sentir prazer nenhum. E também pode acontecer do homem ter o orgasmo e a ejaculação não acontecer, tá? Por algumas questões orgânicas. Um exemplo é quando acontece a ejaculação retrógrada, que esse esperma, em vez de sair pela uretra, ele vai para a bexiga e depois sai misturado com a urina.
Isso é mais comum em homens, por exemplo, que já fizeram cirurgias de próstata. Uma coisa assim para saber, como é que eu vou saber se eu já tive orgasmo ou não, né? O orgasmo é uma sensação de prazer, uma sensação de explosão. Ela pode estar acompanhada de movimentos musculares involuntários, né? Às vezes também tremores, uma sensação de que você passou do limite, né? Essa é uma sensação muito subjetiva, mas a doutora Carmita Abdo, que é uma pesquisadora muito conhecida, uma grande referência em sexologia, ela costuma dizer que se você acha que você teve um orgasmo, é porque provavelmente você não teve. Porque é uma sensação tão única que quando você experimenta, você sabe que você realmente teve um orgasmo. O orgasmo não precisa estar presente em todas as relações. Você vai sentir um reforço muito positivo se ele estiver presente, né? Isso vai te motivar a se engajar em novos relacionamentos, né? Em novas experiências sexuais. Mas você pode ter uma relação sexual e não ter orgasmos, né? Isso não é um problema propriamente dito. Agora, se você nunca consegue chegar nesse ápice, né? Isso pode ser alguma disfunção sexual, que nós vamos falar também em outro vídeo. O outro mito que eu gostaria de abordar é sobre os tipos de orgasmo. Gente, orgasmo é um só. O que muda é o lugar que foi estimulado, né? A zona erógena que está sendo estimulada para promover que esse orgasmo aconteça. Então, não existe assim um orgasmo diferente porque é da vagina, porque é do ânus, porque é do clitóris, porque é do mamilo. Orgasmo é orgasmo, ok? E em relação a ter ou não orgasmos com penetração vaginal, em torno de 20% apenas das mulheres sentem orgasmo na penetração vaginal. A grande maioria das mulheres sentem orgasmo com estimulação do clitóris. Um outro assunto que eu queria abordar com vocês é a respeito dos orgasmos múltiplos. Mas para explicar os orgasmos múltiplos, eu preciso explicar o processo de resolução, que é a quarta fase da resposta sexual. Nessa fase de resolução, o corpo vai voltando ao estado de repouso, o estado pré-excitatório, né? Então, vai haver uma normalização da pressão arterial, vai haver uma redução da frequência cardíaca, da frequência respiratória, vai acontecer a detumescência do pênis, né? Então, o pênis vai amolecer de novo. E esse processo de resolução é diferente nos homens e nas mulheres. Durante a resolução, nós temos o período refratário, que é um período de tempo em que a pessoa não vai responder com um novo processo excitatório. Então, a pessoa tem um orgasmo e tem um período em que, mesmo que ela tenha desejo, o processo de excitação não acontece por questões biológicas. Então, no homem, o período refratário é maior do que na mulher. Isso permite que a mulher, logo depois de um orgasmo, já recomece o processo de excitação a partir de um patamar já mais elevado e consiga ter novos orgasmos, um em seguida do outro. Alguns pesquisadores falam que biologicamente todas as mulheres poderiam ter os orgasmos múltiplos, outros dizem que não. Na prática, as estatísticas que nós temos é que apenas em torno de 10% das mulheres conseguem ter esses orgasmos em sequência um do outro. O tempo de duração do período refratário varia de um indivíduo para o outro e varia também no mesmo indivíduo de uma fase da vida para outra. Então, nos homens mais jovens, geralmente o período refratário é mais curto. E nos homens idosos, o período refratário é mais longo, podendo durar até alguns dias. É muito importante que as pessoas entendam que isso é uma limitação biológica, não é uma questão de falta de desejo. É realmente uma característica da resposta sexual masculina. Eu vou anexar para vocês um gráfico mostrando uma esquematização de como acontecem essas 4 fases da resposta sexual, com essa particularidade de período refratário de homens e mulheres. Olha o print, hein?
você já aprendeu alguma coisa com esse vídeo hoje? Dá um curtir. Cada vez que as pessoas curtem os vídeos no YouTube, o YouTube apresenta esse vídeo para mais pessoas. Isso aumenta a divulgação da informação. Agora, eu vou entrar numa outra parte da explicação da resposta sexual, que é mais voltada para o que acontece emocionalmente. Esse ciclo que eu vou apresentar para vocês agora, na sequência, é o ciclo de resposta sexual feminina elaborado por Masson. Se eu não estou enganada, foi no ano de 2005. Prestem bastante atenção, porque apesar deste ciclo de resposta sexual ter sido descrito como essencialmente sobre mulheres, já estamos questionando que alguns homens também apresentam essa resposta, que é baseada principalmente na intimidade emocional. Quando a pessoa atinge o orgasmo, ela libera um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio que fortalece os vínculos. É o hormônio do apego, é o hormônio do relacionamento. É o mesmo hormônio que é secretado, por exemplo, quando a mulher está amamentando e que ajuda na vinculação da mãe com o bebê. Então, a partir do momento que você tem o orgasmo e você secreta ocitocina, homens e mulheres, você vai se sentir cada vez mais próximo e íntimo da sua parceria sexual. Mesmo que você não tenha um orgasmo, se o teu encontro sexual foi positivo, teve emoções positivas, sensações positivas e agradáveis, isso vai te gerar uma impressão de que é uma coisa que vale a pena, uma coisa legal, uma coisa gostosa. Isso vai favorecer que você se torne receptiva ou receptivo para um novo encontro sexual com aquela pessoa. Nesse ciclo de Masson, ela reforça muito a importância dessa motivação para o sexo não ser oriunda exclusivamente a partir do desejo sexual. Lá atrás, lembra que eu mostrei para vocês o gráfico de Masters e Johnson, modificado por Kaplan? Ali dava a impressão de que a resposta sexual é uma coisa bem linear. Começa pelo desejo, depois vai para a excitação, depois o orgasmo. Realmente, o orgasmo não acontece sem excitação, mas a excitação pode fazer com que o desejo aconteça. Aqui a gente pode ter uma inversão da ordem, né? Pode acontecer tudo ao mesmo tempo também, né? Então, assim, a pessoa tem o desejo espontâneo, ela pode procurar relação sexual. A pessoa não tem o desejo espontâneo, ele pode ser despertado a partir da estimulação sexual. Então, entender esse ciclo é muito importante, principalmente para aquela mulher que tem uma sensação subjetiva de que ela não tem desejo. Eu atendo muitas mulheres que chegam para mim no consultório falando: doutora, meu desejo sexual tá horrível. Mas quando eu pergunto pra ela assim, mas assim, ok, você tá lá, não tá afim de ter nada, mas quando começa a namorar, que o marido vem dar uns beijinhos, começa a fazer uns carinhos, você se anima? Sim, me animo, doutora. E é boa a relação sexual pra você? Sim, é boa. Então, esse ciclo de resposta sexual feito por Masson explica o porquê que você pode se engajar numa relação sexual sem partir de um desejo inicial e mesmo assim ter a sensação de excitação e você ter a sensação, a percepção de que foi prazeroso, de que foi gostoso. Então, não se deixe, se permita engajar na relação sexual mesmo na ausência do desejo espontâneo, porque o desejo reativo tende a aparecer. E qual é a principal motivação que as mulheres em relacionamentos estáveis têm para se engajar na relação sexual? É o fato de que elas sabem que a relação sexual melhora a intimidade, melhora a proximidade com a parceria. Então, é muito importante a gente entender que aquele desejo espontâneo que geralmente está presente nos inícios de relacionamento, ele tende a diminuir nas mulheres após cerca de 2 anos de relacionamento. Mas o desejo reativo continua. Queria lembrar vocês, lembra que eu falei lá que o nosso principal órgão erótico é o cérebro? O principal fator que vai auxiliar a pessoa a passar por todas essas fases da resposta sexual com prazer, com relaxamento, é manter os pensamentos ligados com o que está acontecendo naquele momento. Manter a mente erotizada.
Nada de ficar pensando na lista de compra, na mochila da escola da criança, ou outras coisinhas mais que costumam entrar, né, como uns pensamentos intrusivos na cabeça, na hora que você está curtindo uma intimidade com o seu parceiro, sua parceira. Falei bastante hoje, né? Bom, mas eu acho que eu consegui expor tudo que eu tinha pensado para colocar nesse vídeo. Lembre-se que vão haver outros vídeos falando sobre disfunções sexuais e outros aspectos do relacionamento. Se você quiser fazer algum comentário ou se você tiver alguma sugestão de temas, fique à vontade para comentar aqui embaixo desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que gostariam de saber dessas coisinhas que a gente falou aqui hoje, ok? Tenham um ótimo dia!